Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não, nesse domingo com a manhã bem ensolarada, 28 graus agora com sensação térmica de 33 e uma semana aí de acontecimentos difíceis, né, no Brasil. Tivemos duas notícias estarrecedoras, né, talvez nem seja tão estarrecedora assim, que é a tentativa de investigados da Lava Jato de barrarem a Lava Jato. É isso mesmo que a gente espera dos políticos do Brasil. Não tem algo assim realmente surpreendente, mas não deixa de ser estarrecedor que eles conversem de forma tão aberta, né, sobre como barrar as atividades de investigação, né, como facilitar as coisas para eles e dificultar para a gente. E o outro, mais um dado, né, o estupro aí coletivo, né, dessa garota no Rio de Janeiro. Na verdade, eu sempre digo que não há um mal que não traga um bem, né, porque isso trouxe para a discussão essa cultura que a gente tem muito machista, não só no Brasil, na América Latina, né, de que a culpa sempre é da vítima, foi ela que se ofereceu ou de alguma forma facilitou a atividade desses monstros aí que empreenderam esse crime. E aí a gente já vê também notícias de aquela defesa, aquela tática de defesa, né, de que a melhor defesa é o ataque, já nas redes sociais. Muita gente querendo destruir a reputação da vítima e achando que isso é suficiente para justificar o crime, né? Levaria mais do que um podcast aqui para a gente discutir esse assunto, porque é muito profundo. Mas eu deixo aqui a sugestão de quem quiser dar uma olhada nos dados do Rio Grande do Norte, né, a respeito desse crime tão marcante, né, tão sofrido, especialmente para as mulheres, né. O meu blog lá, eu publiquei os dados que ontem a Tribuna do Norte publicou, né, se alguém tiver acesso à tribuna de ontem pode conferir com mais detalhes. Mas no blog eu fiz um post hoje mesmo, né, chamado Contra o Preconceito Dados, falando sobre os dados desse tipo de violência aqui no Rio Grande do Norte. Nós temos, nos últimos 4 anos, 1.472 denúncias de violência sexual no Rio Grande do Norte. Isso já é um dado assustador. Fica ainda mais assustador se a gente pensar que muitos desses crimes não chegam nem a virar denúncias, porque a vítima tem medo de ser estigmatizada, como de fato acontece, né? São duas violências, se sofre a violência sexual e depois se sofre a violência social, porque há muita gente que questiona o comportamento da vítima como se isso fosse suficiente para justificar um crime. Aliás, a gente tem vivido isso em outras áreas também. Eu canso de ver, às vezes, até em reportagens na TV, quando entrevistam um policial ou um delegado falando sobre algum roubo. E aí o posicionamento, às vezes, da polícia aqui, mas é porque a vítima facilitou, estava com o celular na rua, né, alguma coisa assim. E eu acho que esse ano, infelizmente, eu não vou recordar o nome do policial, mas ele disse uma coisa interessante, né, que um único policial foi entrevistado e disse não existe isso da vítima não poder usar o seu celular na rua, né? Você comprou um celular, é um patrimônio seu, você tem direito de usar como quiser. E quem está errado são os bandidos e a polícia tem que prender os bandidos, né? Então, é raro um depoimento desse, mas para mim é o que se passa, é a verdade, é o conceito que eu tenho, pelo menos, é que a gente tem que parar de culpar as vítimas de todos os crimes, né? Os crimes acontecem porque alguém decide cometer um crime, alguém decide virar um criminoso, um bandido. Então, essa é a situação que eu vejo, é muito difícil. A gente tem visto uma inversão de ordem, né? Uma inversão de valores. Fica muito difícil lidar com isso na sociedade. De uns tempos para cá, as vítimas é que são culpadas. Então, eu espero que a gente consiga melhorar nesse quesito daqui para frente. Então, fica aí a dica. Quem quiser conferir mais dados, tem a reportagem da Tribuna de ontem, né? Deve estar disponível aí na internet. E tem um resuminho com a minha opinião lá no blog, na postagem Contra o Preconceito Dados. Bom, sobre coisas difíceis também, uma outra notícia que rolou aí nessa semana, né? O atacante Lúcio do América, que é ídolo da torcida, que voltou com uma média impressionante de gols, né? Foi ventilado aí na imprensa que ele pensa
em se aposentar em virtude das sequelas, né, da chikungunya que o acometeu. Olha, não é fácil, eu não tive essa doença, mas conheço pessoas que já tiveram, né? E realmente, essa nova onda aí de virose, né? De Zika, de chikungunya, elas não são fáceis. Tem gente que chega a sofrer as sequelas aí por 6 meses, são dores fortes, né? Então, eu imagino para um jogador como o Lúcio, uma decisão dessa, para ele chegar a cogitar pelo menos o quanto não está sendo difícil. Só para a gente ter uma ideia, Lúcio está desde antes das finais do estadual, né? Parado por causa dessa doença. Já tentou voltar e está aí pensando seriamente em encerrar. Eu acho uma pena, né? Claro que ninguém está lá dentro para ver qual é a dor do jogador, só quem está passando sabe. Mas eu espero que o América, né, a família dele, consigam dar apoio suficiente para ele, para que ele não pense, pelo menos agora, né, em encerrar sua carreira assim, porque realmente seria uma pena uma carreira, um jogador de tanto potencial encerrar dessa forma. E certamente Lúcio seria muito importante nessa caminhada aí do América na Série C, que também é uma caminhada difícil. Eis aí a escolha do título desse podcast de hoje. Então, eu fico aqui na torcida, né? Também fiz uma postagem a respeito durante a semana, né? Que é hora da gente fazer, assim, a torcida. Quem gosta de futebol também, mandar essa força para o Lúcio, né? Para que a carreira dele não encerre dessa forma, que ele consiga se recuperar e pelo menos ter um encerramento digno, né? Da carreira dele dentro de campo, né? Não saindo assim pelo DM, que é muito triste. Bom, voltando agora realmente para o nosso futebol, né? A gente tem alguns dados aí, essa primeira rodada, né, que foi na semana passada, já mostrou o grande equilíbrio que tem no Grupo A. Esse Grupo A não será fácil, como sempre, né? É um grupo sempre marcado por muito equilíbrio. As equipes nordestinas estão todas ali, praticamente no mesmo nível. São equipes que têm muita torcida, né? E isso influencia. Os mandantes normalmente levam vantagem, né, nas rodadas, é o que se espera. Então, a gente teve muito equilíbrio. A primeira rodada, por exemplo, quem conseguiu vencer foram apenas 2 mandantes. E mesmo assim, por 1-0, né? Que o América venceu o ABC por 1-0, né? O Salgueiro venceu o Botafogo também por 1-0. Os outros empataram em 1-1. E a gente ficou com um equilíbrio enorme no Grupo A. O Grupo B, como sempre, tem uns desequilíbrios, né, mais evidentes. Já houve uma goleada, né, na primeira rodada. O Guarani venceu o Guaratinguetá por 4-0. E nessa rodada atual já houve outra goleada, né, para mim até bastante surpreendente, porque o Boa, que tem empatado em casa, conseguiu vencer o Macaé, que havia vencido fora, né, venceu o Macaé lá na casa do Macaé por 5-1, né. Então, o Grupo B sempre tem esses desníveis, né, realmente. O equilíbrio fica em você não saber muito o que é que vai dar, porque cada rodada muda tudo. Mas o Grupo A ele já é assim apertado até o fim, né? A gente só sabe quem vai chegar mesmo lá nas últimas rodadas, porque a disputa realmente é muito intensa. A gente teve ontem 2 jogos por esse Grupo A, né? O Botafogo, que havia perdido, venceu de 1-0 o Cuiabá, né? Lá no Almeidão. E o ABC, que havia jogado bem contra o América, pelo menos no segundo tempo, né? Apesar de ter um jogador a menos na partida. Ontem venceu o Salgueiro por 2-0, mas terminou provando do veneno do América, né? Venceu o Salgueiro, mas sem jogar bem. O ABC que foi amplamente dominado no primeiro tempo, né? Pelo Salgueiro. No segundo, deu uma melhorada assim na disposição de marcar. Contou também com o auxílio da sorte, né? Porque o camisa 10 do Salgueiro, que é muito bom na distribuição de bola, Cássio Ortega, inclusive é um meia artilheiro, se contundiu até num lance com o Márcio Passos, né? Ainda no primeiro tempo, e não voltou para o segundo tempo. Então, isso desorganizou um pouco o Salgueiro. Foi o suficiente para o ABC se impor e jogar como mandante, fazer de forma fulminante 2 gols em 2 minutos, né? Em 27, 29 minutos, o ABC conseguiu marcar 2 gols. E eu até chamei a atenção ontem, e foi uma coisa que realmente me chamou a atenção, é que Geninho só veio fazer uma substituição no time do ABC aos 42 minutos do segundo tempo. Né? Realmente me passou assim, a impressão de que
Geninho ou confia demais nos titulares, ou desconfia muito dos reservas, ou as duas coisas, né? Porque o ABC estava vencendo de 2-0, como eu disse, quando era 30 minutos do segundo tempo, o ABC já vencia por 2-0. Geninho não se comoveu, por exemplo, do fato de que nessa semana o ABC vai viajar para enfrentar o Gama lá em Brasília pela Copa do Brasil, né? Então tem rodada no meio da semana para o ABC. Isso não foi suficiente para ele pensar em tirar alguém do time, né? Ele não confiou que esses 2-0 iam se manter, então só veio a mexer na equipe já aos 42. O Salgueiro perdeu um jogador, salvo engano, foi aos 37 do segundo tempo. Então, somente depois que o seu time teve a superioridade numérica de jogadores, né, que Geninho confiou de fazer uma mudança, né? Eu achei muito impressionante, fazia tempo que eu não via isso. Treinador normalmente tem uma certa tradição, né, de mudar ou logo no intervalo ou com 15 minutos de jogo. Dizem que a fisiologia afirma que o ideal é com 60, 70 minutos você dar uma mexida para manter a pegada, para recuperar alguns jogadores, né? E tem que ir trocando também de acordo com o cansaço, de acordo com o que vem atuando na temporada. E Geninho não ligou para nada disso ontem, achou melhor garantir a sua vitória, eu imagino, né? E só veio a mexer realmente no ABC já nos últimos 5 minutos de partida. Uma coisa impressionante para mim. Então fica aí esse registro, vamos prestar atenção. Mas, de fato, o Geninho não passou muita confiança no pessoal dele, que estava no banco, pelo menos, né? Para entrar no jogo e manter os 2-0 lá que o ABC meteu no Salgueiro, que, inclusive, o ABC saiu da lanterna, né? Que estava na lanterna pelos critérios lá da CBF. E hoje assumiu a liderança, é o líder. É claro que ainda tem rodada hoje, né? A gente ainda vai ter alguns jogos, a gente pode ter modificação, mas não deixa de ser um salto impressionante você sair do último lugar para o primeiro, né? E tem que ser exaltado. Hoje nós vamos ter, já, né, às 11 horas, uma partida transmitida, inclusive, pelo EIMAX, né? Do grupo B. Às 11 horas a gente vai ter Mojimirim, Portuguesa. Vai jogar lá no estado, no Romildo Ferreira, né? Nós vamos ter também às 11, mas aí sem transmissão, Guaratinguetá e Juventude. E aí encerra o grupo B. Hoje, pelo grupo A, às 16 horas, temos Confiança e Fortaleza. Desculpe, esse jogo é às 19 horas, né? Confiança e Fortaleza vai ser transmitido também pelo EIMAX. Se eu não me engano, esse jogo também vai ser transmitido pela TV Brasil, que é aquela TV aberta, que não tem uma imagem muito boa, mas para quem não tem canal por assinatura ou não tem o EIMAX, é uma mão na roda, né? O América joga às 16 horas lá em Teresina contra o River. Não há transmissão da TV para esse jogo, então a gente deve contar, se eu não me engano, com a Rádio Globo Natal. Também não sei dizer se alguém viajou para lá para transmitir direto de lá ou se vai ser transmissão em cadeia, mas a gente vai contar com as rádios hoje para acompanhar aí o América. O River, que fez uma promoção, está contando com a pressão aí da arquibancada no América, fez uma promoção de arquibancada R$10 durante essa semana. Então, o River também, que vem de um resultado muito ruim na final do segundo turno aí do Piauiense, né? Chegou a estar perdendo com 30 minutos só de jogo no primeiro tempo, de 3-0. Depois conseguiu marcar seu gol aí de honra, né? Mas só foi 3-2, eu não cheguei a acompanhar a partida toda. Mas levou um vareio de bola lá do time do Altos, né? E a torcida chiou muito, inclusive há até a possibilidade de se trocar o goleiro hoje, né? Não ser o Darlon, não lembro agora, mas ser o Nailson, né? Que já era um titular de outras épocas, porque a torcida arranjou aí o goleiro para Cristo, disse que ele é muito lento, mas eu assisti o jogo, eu não vi nada disso não, eu vi o Altos fazer os seus gols realmente com a habilidade própria dele, né? Nem tanto falha do River. Mas hoje, então, teremos essa pressão aí da arquibancada no América. O River que quer estrear em casa vencendo, né? Então, deve ser um jogo bem difícil, bem apertado. Vamos ver o que aqui o time de Sérgio China consegue por lá. Eu tô